Capítulo 1, então, do livro de Jó. Vamos ler os 3 primeiros versos com bastante cuidado e atenção. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Verso 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Queridos irmãos, acho que devo uma palavra introdutória, antes de então abordarmos nosso estudo sobre o livro de Jó. Na verdade, 2 palavras introdutórias rápidas. A primeira é com relação ao assunto que nosso irmão Cláudio abordou aqui, ligado ao nosso querido irmão Christian Shen. Eu conheci nosso irmão há 30 anos atrás, e ele tem sido um dos servos do Senhor que mais tem cooperado na edificação, na visão da minha vida pessoal diante do Senhor. Temos tido um só coração diante do Senhor com relação à vida do nosso irmão. Sabemos que quanto a Deus, nem um só dos seus planos pode ser frustrado. Mas sabemos que Deus se deleita em ouvir as nossas petições, as nossas orações. E é nesse sentido que nós temos intercedido por nosso irmão, que tão fielmente tem cooperado por tantos anos, há mais de 30 anos, em encontros anuais, mais de um, aqui no nosso país, e ajudado centenas e centenas de santos nesse nosso país, jovens ou adultos. Por outro lado, como nosso irmão Cláudio também enfatizou, eu não estou aqui para substituir irmão nenhum. Todos nós somos mensageiros do Senhor, e nossa vida e nosso ministério passará, mais cedo ou mais tarde. Quando o nosso Senhor se revelou a João na ilha de Patmos, há um impressionante relato no capítulo 1, verso 16 do Apocalipse. Nosso Senhor, nos versos anteriores ainda a este, iniciando ali no verso 9 em diante de Apocalipse 1, o nosso Senhor se apresenta revelado atrás de João. Isso é uma coisa única. Se o nosso Senhor deseja se mostrar a alguém, entendemos que ele deva se apresentar a esse alguém de frente, não pelas costas. Não há uma outra ocasião em que isso tenha acontecido. Mas naquela ocasião específica, nosso Senhor se apresenta nas costas de João.
Podemos imaginar o quadro quando lemos com cuidado aqueles versículos. João, provavelmente, segundo a história e a tradição, ele tenha apacentado e cuidado de irmãos nas 7 igrejas da Ásia, desde Éfeso até Laodiceia. E sabemos que num dia claro, sem muita umidade no ar, de Pátimos se pode ver a costa da Turquia, o que seria a Ásia Menor dos dias de João, onde estavam localizadas as 7 igrejas, algumas no litoral, outras um pouco mais adentro. Mas ali estavam as 7 igrejas que João, segundo a história então e a tradição, cuidou de todas elas durante longos anos. João sabia que ele era o último apóstolo do Cordeiro. Sem dúvida, o coração de João estava aflito. Podemos imaginar o que se passava no coração daquele fiel servo. Mais de 60 anos, provavelmente, seguindo o Senhor e tomando a sua cruz dia a dia. Tão fiel, tão íntimo, tão amado do Senhor. Esse servo está agora exilado em Pátimos. E ele então tem aquela visão. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma voz. O Senhor se apresenta atrás de João. Então, João certamente, podemos imaginar, estava intercedendo por aquelas assembleias. O que será da obra do Senhor na terra? O que será do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu sou o último apóstolo do Cordeiro. E lá estava João. Então, enquanto naquela ilha, João intercedia por aquelas igrejas, o nosso Senhor se apresenta atrás de João. E João diz, então, eu virei-me para ver quem falava comigo. E observe, querido irmão e irmã, um quadro impressionante. Podemos dizer que aquelas 7 igrejas que João via e conhecia na terra, e de maneira, digamos, panorâmica, de Pátimos, ele as observava. Agora ele vê cada uma das 7 em um ambiente celestial. Aquelas 7 igrejas, os 7 candeeiros de testemunho do Senhor na terra, João os vê em um ambiente celestial. E mais do que isso, no meio dos 7 candeeiros havia um, semelhante a filho de homem, que passeava no meio dos candeeiros. O que ele fazia ali? O que o sacerdote fazia ali quando olhamos para a tipologia? Ele cuidava para que o óleo não faltasse e para que os pavios fumegantes fossem espevitados, para que a luz não se apagasse. Sabemos que aquele candeeiro fala em primeiro lugar de Cristo, mas também fala da igreja. Das relações entre Cristo e a igreja, esse é o tema de todo o tabernáculo. Então, no que concerne aquele contexto que estamos compartilhando, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Assim está interpretada a palavra em Apocalipse capítulo 1. Então, quando o Senhor se apresenta a João e João se volta e vê aquela cena, ele vê algo que, sem dúvida alguma, queridos irmãos, é de imenso valor para nós, na situação em que vivemos, como foi para João na sua situação. João viu que a obra do Senhor, o testemunho do Senhor, a palavra do Senhor e o próprio apacentar do Senhor para as suas assembleias não faltaria. Era como se ele dissesse para João, João, você está olhando para o lugar errado. Não olhe para as igrejas, não olhe para a obra. Você passará, mas a minha palavra nunca passará. Esta obra, João, da qual você é apenas um cooperador, a sua parte encerrará. Mas a minha obra seguirá. E então, no verso 16, um verso impressionante, é dito que João vê a mão direita daquele que está no meio dos candeeiros estendida. E naquela mão direita, que obviamente fala do suporte, do sustento do Senhor, é a sua destra. Na sua mão direita havia 7 estrelas.
E também o capítulo 1 as interpreta dizendo que as 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas. Agora observe a cena desse verso 16. Ao mesmo tempo que são descritas as 7 estrelas na mão direita daquele que João viu, o Senhor glorificado, é dito que o seu rosto resplandecia e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Por que estas descrições estão juntas? Você já se perguntou? Olhe para a sua Bíblia. Por que estas descrições estão juntas? A sua mão direita, 7 estrelas, ou seja, 7 mensageiros, ou os anjos, como é dito aí, mensageiros das 7 igrejas. O rosto do Senhor brilhando, como João descreve, como o sol na sua força, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Irmão, será que não está claro nesse versículo que nosso Senhor está garantindo para João que os seus mensageiros, suportados pela sua destra, eles sempre, se permanecerem fiéis, eles sempre verão a face do Senhor e sempre ouvirão a palavra que sai da sua boca. E assim, a obra do Senhor prosseguiria. Independente de este mensageiro ou daquele mensageiro, o mensageiro, nosso Senhor Jesus, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, permaneceria. Então, queridos irmãos, que essa nota sirva de consolo para os nossos corações, porque se posso tomar a liberdade de dizer algo pessoal, tem servido de muito para o meu próprio coração. Tenho cooperado na obra do Senhor há mais de 30 anos, em muitos lugares, no Brasil e fora do Brasil. E esta palavra tem sido de imenso consolo para o meu próprio coração. Quem anda no meio dos 7 candeeiros é o Cristo exaltado. A obra é dele. As assembleias são dele. A palavra é dele. Quem sustenta os seus mensageiros com sua mão direita é ele. E nenhum de seus planos pode ser frustrado. Bendito seja o nome do Senhor. O outro aspecto ainda introdutório. A primeira vez que o Senhor colocou o encargo do livro de Jó em meu coração, já se vão quase 20 anos. E nós já fizemos essa abordagem desse livro em diversos contextos, maiores ou menores no que concerne a sermos mais exaustivos. Desde 4, 5 mensagens, até 9 mensagens, até 17 mensagens. É um livro de muito conteúdo e de muito significado para os nossos dias. Então, quando nossos irmãos tiveram o entendimento do Senhor, em particular os que cooperam na obra chamada A Maturidade, fizeram contato comigo. Então, sim, o Senhor confirmou em meu coração a carga de repartir em mais esse contexto o assunto desse livro de Jó. Que, como nosso querido irmão Cláudio abordou no início, é, sem dúvida, uma palavra atualíssima para os nossos corações. Nós temos vivido dias em que estamos nessa arena de Deus. Pouco sabemos a respeito do que se passa no céu, quando nós vemos a história dos santos na terra, assim como foi com Jó. Quando o Senhor o afligiu na terra, ele nada sabia da história no céu. A história no céu era uma história entre Deus e Satanás, mas Jó nada sabia disso. Jó apenas experimentou na sua história humana o que acontecia com ele em crise e processo. Em 4 golpes repentinos que se abateram sobre sua vida, como nós vamos ver com mais detalhes, se possível hoje ainda, e aquele processo gradual em que a espada do Senhor foi penetrando passo a passo, lentamente, no coração de Jó, e podemos dizer, rasgando ao meio e expondo as suas entranhas. Então o próprio Jó pôde saber o que estava no seu coração. Aquela oração de Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, os últimos versículos. Sem dúvida foram a realidade do que o Senhor estava fazendo na vida de Jó. Nós sabemos pelo convite para essa conferência, que foi pedido aos irmãos que lessem pelo menos 10 vezes esse livro de Jó.
Se assim o fizeram, muito bem. Porque, como nós falamos, para que nós tivéssemos uma abordagem calma sobre esse livro, nós teríamos que ter 17 mensagens. E nós iremos buscar fazê-la em 9 mensagens. Então nós iremos lê-lo, as partes mais focadas, mais centrais, buscando a ajuda do Senhor, para que o Senhor possa conduzir-nos nas notas que Ele deseja nos dar para esse tempo de conferência que teremos. As notas específicas, que só o Senhor pode nos ajudar e nos dar sensibilidade para percebermos o que Ele quer falar conosco nesse tempo para esses irmãos que então estão presentes aqui. Então essas 2 notas introdutórias eu gostaria que ficassem bem claras para todos nós. Queridos irmãos, esse primeiro capítulo e segundo capítulo de Jó, assim como os versos finais do capítulo 42, a partir do verso 7, 42, verso 7 até o final, o epílogo do livro de Jó, e os 2 capítulos iniciais, o prólogo do livro de Jó. Esses capítulos são chamados de narrativa de enquadramento. O que seria uma narrativa de enquadramento? Fácil quando pensamos em uma pintura. O artista faz aquela pintura maravilhosa, a obra-prima da sua vida, e ele então manda colocar as molduras. Porque as molduras devem, de alguma maneira, não chamar atenção para si mesmas, mas devem ser colocadas no quadro de tal forma que, o enquadrando, mostrem de alguma maneira e foquem de alguma maneira a beleza da obra, do quadro. Então, quando nós olhamos essas narrativas que são feitas em prosa, o livro de Jó é a maior poesia da Bíblia, depois entraremos em mais detalhes, mas esses 2 capítulos iniciais, registre isso, e os versos finais do capítulo 42, a partir do verso 7 até o verso 17, eles são em prosa, ou seja, em narrativa. 2 capítulos iniciais e os versos finais do livro de Jó. Narrativa de enquadramento, ou seja, eles colocam uma moldura para que então nós possamos apreciar a beleza do quadro, da pintura. Agora, a partir do capítulo 3, verso 1, até o capítulo 42, verso 6, nós temos uma enorme poesia. É a maior poesia da Bíblia. Irmãos, é tão interessante que um dramaturgo francês chamado Victor Hugo, muito conhecido, século XIX na França, não cristão, ele disse que o livro de Jó talvez fosse a maior obra da literatura mundial de todos os tempos. Muito interessante essa observação desse homem não cristão. A maneira literária como esse livro foi escrito é assombrosa, é maravilhosa. Nós vamos buscar hoje ver esses 2 capítulos, daqui a pouco entraremos em alguns detalhes, 6 cenas. 2 capítulos, narrativa ainda de enquadramento, a poesia não começou, aquele trabalho mais profundo de Deus ainda não iniciou, Jó ainda não está no processo do trabalhar de Deus, Jó está ainda na crise que Deus abateu sobre ele, com vistas ao seu propósito definido. E nesses 2 primeiros capítulos nós temos 6 cenas. E vamos chamá-las de cenas alternadas no céu e na terra. Nós vamos daqui a pouco identificar onde elas ocorrem. As cenas vão se alternando. O livro abre com uma cena na terra. Imediatamente, ainda no capítulo 1, nós temos uma cena no céu. Daqui a pouco entraremos nos detalhes. Em seguida, ainda no capítulo 1, nós temos nova cena na terra. Iniciando o capítulo 2, nós temos nova cena no céu. Uma cena na terra inicial, uma cena no céu. Terceira cena na terra. Quarta cena no céu. Quinta cena na terra. E uma última na terra novamente. Então são 6 cenas alternadas, podemos dizer. Sendo que as 2 últimas especificamente não se alternam, são 2 na terra. Então nós temos terra, céu e terra, terra. 6 cenas. E daqui a pouco explicaremos alguns detalhes sobre ela. E essas cenas, elas compõem essa narrativa então de enquadramento. Quando o Senhor vai precipitar sobre Jó a crise.
para que então o processo do trabalhar de Deus, o processo gradual, o processo lento, no qual Jó falhou, aconteça. Quando a crise foi precipitada sobre Jó, Jó não falhou. Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Ele não blasfemou contra Deus em sua face. Importante que isso fique muito claro. Porque quando nós entrarmos na seção poética, a partir do capítulo 3, nós vamos ver que Jó peca. Então nós podemos dizer, então Satanás realmente obteve a vitória. Mas o desafio lançado não foi exatamente esse. O desafio lançado foi que, se os bens de Jó, seus filhos e seus bens fossem tocados, ele blasfemaria contra Deus na face do próprio Deus. Como isso não aconteceu, Satanás investe de novo e diz pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Então, de novo, ele recebe permissão do único soberano, daquele que tem seus decretos, aquele que decreta com sabedoria, aquele que através dos seus planos conduz ao seu propósito final específico, que vamos ver qual é, não vamos citar isso agora. Jó então peca quando esse processo gradual acontece. Mas quando a vida de Jó, a pele de Jó, a saúde de Jó é tocada, Jó não blasfema com seus lábios. E então Satanás é silenciado. Nós não vemos mais Satanás no livro de Jó a partir do capítulo 2. Porque Satanás foi silenciado. Porque no desafio lançado, Jó foi vitorioso pela graça de Deus. Ele não blasfemou contra Deus em sua face. Mas agora, como nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, então entenda com muita clareza e com muita atenção para que você não deturpe o que vai ser dito aqui. Satanás não é mais que um servo de Deus. Então, quando esse servo de Deus, chamado Satanás, debaixo dos decretos do único e absoluto soberano, esse que é chamado no livro de Jó em torno de 30 vezes de o Todo-Poderoso, uma palavra específica interessante. Se você examina esse livro, você vê que Jeová é usado pouquíssimas vezes, Todo-Poderoso é usado em torno de 30 vezes, é um nome patriarcal de Deus. Então, quando esse Todo-Poderoso encerra o seu processo, ele usou, nós vamos ver no final do livro, as mãos do próprio Satanás a seu serviço. Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Bendito seja o Senhor. Então, queridos irmãos, vamos ver um pouco, avançamos um pouco ainda nessa introdução, nós vamos seguir de uma maneira a mais didática possível, para que então possamos ter uma compreensão sobre esse livro antes de entrarmos em mais detalhes. Primeira coisa, então, importante. Será que Jó foi um personagem real? Você sabe que no século XIX precipitou-se no cristianismo uma terrível crise, conhecida hoje na história da igreja como movimento liberal. E nesse movimento pessoas se levantaram e disseram que a Bíblia continha palha e grão, e que nós deveríamos exercer um juízo crítico. Isso foi chamado de alta crítica, um dos nomes pelos quais esse movimento é conhecido, a alta crítica, século XIX. E eles procuraram abordar a Bíblia de maneira crítica, para que se separasse na Bíblia o que era casca e o que era grão. Então se recolhesse o que era grão, isso é útil, isso aqui é de Deus, essa palavra de Deus, e isso é casca, isso deve ser soprado fora. Mito, palavra específica que usaram. E então Satanás obteve muita vitória no seio do cristianismo. Seminários, inclusive em nosso país, infelizmente, a maioria deles está cheia de professores liberais, que não creem que a Bíblia é a palavra inerrante e inspirada por Deus, de ponta a ponta nos seus escritos originais. E grande parte desse problema é em função do movimento alta crítica, que se iniciou no século XIX. Então eles usaram essa palavra mito. Adão e Eva é mito. Os milagres são mitos. Quando lemos os evangelhos, precisamos separar o mito da realidade.
Então eles fizeram essa abordagem para desmitificar, como disseram, a palavra de Deus. Então será que Jó é um mito? Será que o livro de Jó foi escrito para falar sobre os princípios, tanto do relacionamento de Deus com o homem, quanto dos tratos de Deus com o homem, usando uma figura mitológica, um tal Jó mitológico? Porque o que interessa, afinal de contas, é falar sobre os princípios de Deus, é falar sobre os tratos de Deus. Então pouco importa se Jó existiu ou se Jó não existiu. Será que esse é o fato? Ezequiel capítulo 14, um versículo importante de nós abrirmos. Ezequiel capítulo 14, verso 14. Deixa muito claro para nós, queridos irmãos e irmãs, que Jó não foi um personagem mítico. Ezequiel 14, os versos 14, verso 20 também, diz assim: ainda que estivessem no meio dela, o Senhor está falando sobre uma nação contra a qual ele impetrara algum tipo de juízo. Então ele diz: ainda que estiver no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Não há nenhuma dúvida que Noé não é um mito. Talvez haja menos dúvida ainda que Daniel foi um mito, já que Daniel está lá nos registros babilônicos. E também não temos nenhuma dúvida que Jó não foi um mito, porque todos os 3 são mencionados pelo profeta Ezequiel como homens. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. E a palavra é repetida por Jeremias no verso 20, por Ezequiel, no verso 20 do capítulo 14. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, dessa cidade sobre a qual Deus impetrasse algum juízo, eles não salvariam nem seu filho, nem sua filha, mas pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Por que isso é importante, esses 2 versos? Porque aqui nós temos o que vamos chamar de a historicidade do livro ou do personagem Jó. A historicidade do personagem. Ele não é um mito. Jó é um personagem real, de carne e osso. E não inventado pela imaginação humana para falar sobre os tratos de Deus com o homem. Segunda coisa importante ainda sobre esse livro. Se nós temos aqui estabelecida a historicidade do personagem, será que há algum versículo na Bíblia para estabelecer agora a inspiração do livro de Jó? Porque poderíamos dizer que, apesar do personagem ter sido real, colocarmos alguma dúvida na inspiração do livro de Jó. Será que ele foi um livro inspirado pelo Espírito Santo? Será que ele deveria estar no cânon das Escrituras? Quando o cânon de 66 livros foi formado, será que Jó deveria estar ali? Jó é um livro inspirado? Qual versículo nós temos na palavra de Deus para atestar a inspiração do livro de Jó? Em particular, um versículo apenas. Basta este versículo. E nós vamos ver por quê. Abramos em 1 Coríntios capítulo 3. Impressionante que esse verso esteja aqui no Novo Testamento. Porque aqui nós vamos ver Paulo, apóstolo de Deus do Novo Testamento, fazendo uma citação do livro de Jó, mas não apenas isso, ele fazendo uma citação com a expressão, 1 Coríntios 3, 19, fazendo uma citação com essa frase específica de Paulo, podemos assim dizer, para reforçar e alegar a inspiração do texto citado. E é a frase, está escrito. Então veja, 1 Coríntios 3, 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito. Nós vamos ver, vou citar alguns exemplos rápidos aqui em Coríntios mesmo, poderíamos citar em outras epístolas, para mostrar para os irmãos como Paulo usa essa expressão, está escrito, para asseverar a inspiração do texto citado, que não é uma palavra de homem, mas com essa frase está escrito, Paulo atesta a inspiração divina. Então está escrito o quê?
1 Coríntios 3,19. Ele apanha os sábios na sua astúcia. Versículo 19. Onde esse versículo ocorre no livro de Jó? Jó, capítulo 5, versículo 13. Paulo extraiu esse versículo do livro de Jó e o intitulou com essa expressão apostólica particular dele, está escrito. Os irmãos querem ver onde mais ela ocorre rapidamente, apenas para nossa confirmação? Olhe, por exemplo, aí mesmo, nessa página aberta, capítulo 2, verso 9. Coríntios, capítulo 2, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, novamente, veja a expressão está escrito. E aqui está citado Isaías 64, 4. Deus que trabalha para aquele que nele espera. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Paulo faz como uma paráfrase de Isaías 64, 4. Mas ele intitula também, ele coloca essa epígrafe, está escrito. Veja aí. Olha o capítulo... Só mais alguns exemplos. Olha o capítulo 9 de Coríntios mesmo. 1 Coríntios 9. 9, 9. Porque na lei de Moisés, não temos nenhuma dúvida da inspiração da lei de Moisés. Quantas vezes o Senhor citou a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 livros? Na lei de Moisés está escrito. Mais uma vez, a mesma epígrafe, como Paulo a usa. Olha o capítulo 10 mesmo aí, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. E ainda há outra expressão no capítulo 14. Capítulo 14 mesmo, de 1 Coríntios. Veja o verso 21. Na lei está escrito. Então, essa é a epígrafe que Paulo usa quando ele quer atestar a inspiração do Espírito Santo sobre a Escritura. Então, queridos irmãos, temos 2 textos aí muito preciosos. Primeiro, Ezequiel 14, como vimos, Ezequiel 14, 14 e 20, a historicidade do personagem. Jó está ao lado de Daniel e de Noé. E no texto de 1 Coríntios 3,19, nós temos a inspiração do livro de Jó. Então não apenas Jó foi um personagem real, como o livro de Jó é escritura inspirada por Deus. Graças ao Senhor. Porque então poderemos ver os tratos de Deus com o homem. E mais que isso, podemos dizer que no escopo maior, nós vamos ver o propósito eterno de Deus ao tratar com o homem. Sabe, irmãos, o que diz a história, a tradição? Escute esse dado. Que Jó provavelmente viveu nos dias de Abraão, mas eles não se conheceram. Jó e Abraão não têm nada a ver um com o outro. Mas foram, segundo uma tradição muito bem firmada, nós vamos citar algumas evidências aqui que nos interessam muito. Jó muito provavelmente viveu nos dias de Abraão. Agora, Jó não teve nenhuma relação com o povo de Israel. E Abraão foi o pai da nação de Israel. Então, quando nós olhamos o trato de Deus com Jó, o que nós vemos imediatamente? Que Deus está tratando um homem, se revelando a um homem e tratando um homem que nada tem a ver com a nação de Israel. Será que isso significa alguma coisa para nós? Significa muito para nós. Significa que o propósito eterno de Deus está ligado ao homem e não à nação de Israel, ou a um homem específico. Então aí entra o livro de Jó, podemos dizer, ao lado de Abraão, como seu contemporâneo, mostrando então a beleza do trato de Deus com o homem, que estava fora, podemos assim dizer, desse pacto de Deus com Abraão. Porque é o homem, esse foco no que concerne ao eterno propósito de Deus, de formar nesse homem o caráter do seu filho. Então, sim, isso é de muita importância. Mas escute uma outra coisa interessante. É dito, e é quase que um senso comum entre muitos eruditos, que foi Moisés quem traduziu o livro de Jó. Se Jó é um livro escrito há 2000 anos antes de Cristo, que foi mais ou menos o tempo de Abraão, acho que você sabe, Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Então, se Jó é contemporâneo de Abraão, há um consenso em grande parte dos eruditos que foi Moisés quem traduziu o livro de Jó e incluiu o livro de Jó no cânon. Ou colocou o livro de Jó entre os sagrados ou os inspirados.
Agora, irmãos, há uma tradução, uma versão da Septuaginta, para os irmãos que não sabem, a chamada versão dos 70, ou a Septuaginta, é uma tradução para o grego das escrituras hebraicas, na maior parte, e aramaicas, alguns textos do Velho Testamento aramaicos, a maioria hebraica. Então, 70 eruditos fizeram tradução do texto hebraico para o grego, e ela é chamada a versão dos 70, ou a Septuaginta. Há mais de uma versão. Uma das versões da Septuaginta diz que Jó viveu 240 anos. E essa versão da Septuaginta atesta que Jó também foi contemporâneo de Abraão. Agora, quais seriam as evidências mais específicas que nós teríamos sobre isso? Vamos citar 4, para você então anotar e pensar sobre elas. Primeira evidência da antiguidade do livro na época de Abraão. O nome patriarcal de Deus, ou Todo-Poderoso, é usado em Jó em torno de 30 vezes. Isso é muito significativo. Você se lembra de Gênesis 17? O Senhor faz 11 visitas a Abraão. Uma história maravilhosa, que começa em Ur, nas trevas, e termina em Moriá. Deus visita Abraão 11 vezes. Numa das vezes registradas, está no capítulo 17 de Gênesis. E ele inicia assim: ao atingir Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa expressão, o Todo-Poderoso, é uma designação patriarcal de Deus. Então, quando o livro de Jó usa em torno de 30 vezes, é a nomenclatura, é o título, assim digamos, a respeito de Deus mais usado no livro, muito mais do que qualquer outro, sem comparação. Então, essa nomenclatura, Todo-Poderoso, é uma nomenclatura patriarcal de Deus. Assim como vemos em Gênesis 17, que já citamos. Primeira evidência. Segunda evidência. É sugestivo que no livro de Jó não exista nenhuma referência ao Êxodo. Irmãos, boa parte dos profetas, lembre-se que são 17 livros proféticos, de Isaías a Malaquias. 5 dos chamados maiores, incluindo Lamentações, e 12 dos chamados menores. Nos 17 livros, uma boa parte faz referência ao Êxodo. Porque o Êxodo é o início da história de Israel como nação com o seu Senhor, o seu libertador, o seu Jeová. O Êxodo é o marco da história de Deus com o seu povo. Por isso ele é tão citado. É claro que Gênesis não cita o Êxodo, porque o Êxodo aconteceu depois de Gênesis, não é? Mas então nós temos o Êxodo no Êxodo, nós temos o Êxodo em Levítico, nós temos o Êxodo em Números, nós temos o Êxodo em Deuteronômio, nós temos o Êxodo nos livros históricos, nós temos o Êxodo nos livros proféticos, em boa parte, mas não temos o Êxodo no livro de Jó. Então isso é uma boa evidência de que o livro de Jó foi escrito antes do Êxodo. Isso significa mais de 1500 anos antes de Cristo, porque Moisés viveu em torno de 15 séculos antes do nosso Senhor Jesus. Então essa é uma segunda evidência. Terceira evidência. No primeiro capítulo de Jó, é dito que Jó se comportava como um sacerdote para a sua família. Você que leu o livro algumas vezes, percebeu? Que no capítulo 1 é dito que Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Ele não poderia fazer isso na ordem levítica. Apenas os levitas ofereceriam os sacrifícios. Então Jó oferecia sacrifício para sua própria família. Isso sugere que Jó viveu antes da ordem levítica. Mais uma evidência. E a terceira evidência, interessante, a duração da vida de Jó. E aqui há um detalhe, se você ler alguns estudiosos sobre o livro, há bons comentários sobre Jó, você vai ver que uma boa parte sugere que Jó viveu 240 anos. Talvez baseado no que diz a Septuaginta. 100 anos, a crise se precipitou sobre a vida dele, a crise que nós vemos no capítulo 1 e 2, e mais 140 anos, este dado nós temos certeza, porque está no capítulo 42. Que depois que Jó foi restaurado pelo Senhor, o Senhor virou o cativeiro de Jó, e então ele viveu mais 140 anos. Agora, irmão,
Me permitam te dar uma impressão pessoal. No capítulo 42 é dito que Jó recebeu o dobro de tudo que tinha. Então nós temos lá exatamente o dobro de tudo que possuía. Ele só não recebeu 2 mulheres, e acho que isso foi muito bom para ele, porque a primeira já foi uma certa dificuldade para ele. Então, quando nós vemos o final da narrativa, no capítulo 42, nós vamos ver que Jó passou a ter 14.000 ovelhas, ele tinha só 7, não é? Ele passou a ter 6.000 camelos, ele tinha só 3. Ele passou a ter 1.000 juntas de bois, ele tinha só 500, não é assim? E o Senhor dobrou tudo que Jó tinha. E quando nós vemos no capítulo 42 que a partir do tempo em que Deus virou o cativeiro de Jó, ele viveu 140 anos, eu penso que seria muito prudente nós acharmos e entendermos e subentendermos que Jó viveu 70 anos até que a crise tenha se abatido sobre sua vida. E então mais 140 anos, 210 anos. De qualquer maneira, essa longevidade é uma longevidade típica da época patriarcal, mais uma vez. Então nós teríamos a 4ª evidência que Jó viveu no período patriarcal, contemporâneo de Abraão, como diz uma boa parte dos eruditos e estudiosos. Seguindo então, irmãos, além desses detalhes, um outro dado importante que acho que nos ajudaria muito. Se nós dividirmos o Velho Testamento como ele é comumente dividido, nós temos, preste atenção aqui, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Depois nós teríamos 12 livros históricos. E aí vamos de Josué até Esther. São 12 livros históricos. Então, lei, ou Pentateuco. Depois nós temos os livros históricos, até Esther. Depois nós temos os poéticos, e os poéticos são mais 5 livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois nós temos 17 livros. 5 dos profetas maiores, incluindo as Lamentações de Jeremias, como falamos, e 12 dos que são chamados profetas menores. Então guarde aí. 5 livros, Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. Agora preste atenção nessa divisão. Os primeiros livros de cada seção são os fundamentais. Podemos dizer que são as chaves para se abrir todos os outros. Será que há alguma dúvida que para compreendermos bem o Pentateuco, nós temos que estudar muito bem Gênesis? Há alguma dúvida entre nós? Gênesis é o livro básico para se entender o Pentateuco. Aliás, é básico para toda a Bíblia, não é? Gênesis é o livro básico para o Pentateuco. Será que temos alguma dúvida que Josué é o livro básico para os livros históricos? Nosso querido irmão Shen gastou um tempo estudando o livro de Josué. Não foi assim? Porque Josué é o livro básico para os 12 livros históricos, porque ele é o primeiro livro. Quando nós vamos aos livros poéticos, qual é o primeiro livro? Jó. Se nós queremos saber, Jó é o primeiro livro dos poéticos. Então escute com atenção. Se nós queremos saber como Deus escreve os seus poemas, nós precisamos conhecer o livro de Jó. Porque o livro de Jó é a chave para o poema de Deus. Se nós queremos conhecer bem os livros proféticos, qual é o primeiro deles? Isaías. Se não conhecemos bem o livro de Isaías, não conheceremos os outros livros proféticos. Isaías tem as chaves da profecia para todos os 17 livros. Inclusive, há livros dos chamados profetas menores que estão diretamente relacionados a Isaías. Então, importante nós vermos essa questão dos livros básicos. Gênesis é um livro básico, Josué é um livro básico, Jó é um livro básico e Isaías é um livro básico. Cada um na sua própria seção. E se nosso encargo para esse tempo é o livro de Jó, então vamos manter essa nota em nosso coração. Como Deus escreve os seus poemas? Como vamos saber? Nós vamos saber pela maior poesia da Bíblia, o livro de Jó. Que maravilha esse livro, queridos irmãos. Graças ao Senhor por podermos gastar esse tempo em torno desse livro. Então, mais esse detalhe importante.
Agora vamos fazer outra combinação aqui. Vamos ao capítulo 42 de Jó. Ainda nessa primeira sessão, de maneira geral introdutória, que precisamos ter para lançarmos algumas bases, gastaremos toda essa sessão com isso. Vamos ao capítulo 42 e vamos ler alguns versículos aqui. Jó 42. Até o verso 6, no capítulo 42, nós estamos concluindo a sessão, então, poética. E o verso 7 inicia o epílogo, que já não é poema mais, já é em prosa ou em narrativa, como nós já explicamos. Então diz assim, o capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas ou altas, sublimes demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Então preste atenção nesses dois versos finais. Encerram a sessão poética. Eu te conhecia só de ouvir. A ideia aqui é, eu havia ouvido algo de ti. Interessante essa expressão. Eu havia ouvido algo de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse verso 42, 5, é o verso chave do livro de Jó. Tudo que Deus faz na vida de Jó é com esse propósito final. Meus olhos te veem. Não é nosso encargo para essa sessão falarmos sobre ele. Se o Senhor permitir, na 9ª sessão, na última delas, chegaremos lá. Então esse é o verso chave do livro. E quando estudarmos o livro, vamos ver muito claramente por quê. Eu te conhecia só de ouvir, ou eu havia ouvido de ti, mas agora, e então essa linda expressão, meus olhos te veem. Há um verso no Novo Testamento que precisamos unir a esse que acabamos de ler, Tiago capítulo 5, que junto com o verso que acabamos de ler, queridos irmãos, compõe o que podemos chamar dessa chave para abrirmos o livro de Jó. 42:5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Tiago capítulo 5, versículo 11, um importantíssimo versículo, no contexto de Jó, que diz assim: eis que temos por felizes aos que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência, que contém a mesma ideia de perseverança, de constância, de resistência. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim. Então, guarde essa palavra fim aí. Porque a ideia dessa palavra, por trás dessa palavra, é de algo completo. É a ideia do telos em grego. Algo final, algo completo, algo perfeito. Que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Agora, irmãos, mais impressionante ainda nesse versículo são essas duas frases finais. Olhe de novo com atenção. Você leu o livro de Jó algumas vezes? Você leu com cuidado? Você viu o que aconteceu no livro de Jó? Agora, Tiago está dizendo que aquilo que o Senhor operou em Jó e o fim que o Senhor lhe deu é porque o Senhor é cheio de terna misericórdia. Mas será que nós chamaríamos o Senhor assim ao lermos o livro de Jó? Será que nós diríamos à primeira vista, quando lemos o livro de Jó, que o Senhor é cheio de terna misericórdia? Você se apresentaria alegremente para se pôr no lugar de Jó? O Senhor é cheio de terna misericórdia. Irmão, se a nossa resposta primeira é que não,
nós não nos apresentaríamos? Uma boa resposta, porque Jó também não se apresentou. Essa questão, essa batalha foi travada no céu e Jó estava completamente inconsciente dela, do que acontecia no céu, como nós falamos. Jó não se apresentou, Jó foi apresentado. Foi Deus quem disse: observaste o meu servo Jó. Mas, queridos irmãos, como falávamos, nos propósitos de Deus que não podem ser frustrados, cada linha do que o Senhor traçou na jornada de Jó foi uma linha cheia de terna misericórdia. O Senhor não fez algo em Jó para produzir um efeito que é a sua terna misericórdia. Cada linha, cada ponto que o Senhor deu na vida de Jó significa sua terna misericórdia. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia. E não apenas isso, é dito que ele também é compassivo. E essa palavra maravilhosa significa que quando Jó sofria, obviamente, entenda como deve ser entendido, que Deus sofria. Assim como quando um filho sofre, o seu pai sofre com ele. E sabe, irmãos, quando nós somos filhos e nosso pai nos disciplina, nós não achamos que realmente é assim. Nosso pai nos falava isso, você se lembra? E nós não acreditávamos. Nosso pai, se foi um bom pai, minimamente um bom pai, ele assentava no nosso lado, nos corrigia, muitas vezes nos disciplinava fisicamente e nos dizia assim: meu filho, eu sofro mais que você. Meu filho, isso dói mais em mim. Mas nós não podíamos acreditar em nosso pai, até que nós nos tornamos pais e tivemos nossos filhos. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, sofre junto conosco. Então, queridos irmãos, essas chaves, penso eu, são muito importantes para compreendermos um pouco do contexto de Jó, da importância do livro, da beleza do livro, da inspiração do livro, do lugar do livro, da maneira como Deus escreve os seus poemas, como falamos. Agora, acho que ainda teríamos tempo hoje, se não seguimos amanhã, de falarmos um pouco sobre essas 6 cenas. Então vamos voltar ao capítulo 1 de Jó, para abordarmos um pouco, pelo menos, do que aconteceu. Como falamos, não podemos ser exaustivos, né? Essa é a nossa pretensão. O que aconteceu nessas 6 cenas, pelo menos de mais relevante, para entender esse processo de crise que Deus precipitou sobre a vida de Jó. Então vamos lá. Vamos fazer uma divisão primeiro, que nós apenas citamos no início, mas não localizamos. A primeira cena no livro de Jó, vai olhando para a sua Bíblia, por favor, ela começa no capítulo 1, versículo 1, e vai até o versículo 5. Então aqui nós temos a primeira cena na terra, capítulo 1, verso 1 a 5. É uma cena completa. Nós lemos o verso 1 ao 3 na nossa introdução, e o verso 4 diz que aqueles filhos de Jó, os seus 7 filhos e 3 filhas, eles iam à casa uns dos outros, faziam seus banquetes, mandavam convidar suas irmãs, como diz o verso 4. Decorrido o turno dos dias dos banquetes, estava lá Jó oferecendo sacrifício por eles, não é? Porque ele diz: quem sabe eles tenham blasfemado contra Deus em seu coração, no versículo 5. Então uma cena completa, uma cena na terra. Só para efeito de divisão, depois daqui a pouco voltamos nela. A segunda cena, versículo 6. Veja que essa cena é definitivamente no céu. Num dia em que os filhos de Deus, obviamente são anjos, esses filhos de Deus, assim são mencionados em outras passagens, anjos como sendo filhos de Deus, não pode ser outra coisa, definitivamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então até o versículo 12 nós temos uma cena no céu. Depois tocamos em alguns detalhes. Então, de 7 a 12, cena no céu. Mais uma vez o cenário se alterna. E nós temos o verso 13 até o final do capítulo, nova cena na terra. Quando Satanás sai da presença do Senhor, assim termina o verso 12. Então diz: sucede esse dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam. E aí nós temos verso 15, 16, 17 e 19. 4 golpes. E cada um dos golpes que Satanás dá sobre Jó
debaixo da permissão do Senhor, encerra com esse refrão. Observe, final do verso 14. Só eu escapei para trazer-te a nova. Observe essa frase. Ela acontece no final do verso 15, 16, 17 e 19. São 4 golpes intempestivos que precipitam uma crise na vida de Jó. Então essa crise é concluída no verso 20 com adoração. Jó adorou o Senhor. Ele perdeu todos os seus filhos, 10 filhos. Ele perdeu todos os seus servos. Ele perdeu todos os seus bens. Bois, camelos, jumentos, ovelhas, tudo que tinha. E Jó adorou o Senhor. Assim termina a cena no verso 22, uma cena na terra. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Mais uma cena no céu. Então os irmãos vejam que está se alternando. Terra, céu, terra, céu. Verso 1 até o verso 6, cena no céu. Depois entramos em alguns poucos detalhes dessa cena. Depois nós temos verso 7, acompanha aí. Até o verso 10, uma cena na terra, mais uma vez. E por último, nós temos o verso 11, 12 e 13, uma pequenina seção, 3 versículos finais, mais uma cena na terra. Por que nós separamos essas 2 últimas cenas na terra? Porque o verso 11 vai incluir os amigos de Jó. Até o verso 10, de 7 a 10, nós temos apenas uma cena com Jó. E aqui, no caso, sua esposa. E o versículo 11 vai incluir os 3 amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar. Então essa é a 6ª cena, versos 11 a 13. Espero que você tenha, então, acompanhado essa divisão aí das 6 cenas. Agora vamos ver rapidamente um pouco sobre cada uma das cenas, mesmo que panorâmica, objetivamente. Primeira cena, então, cena número 1. No versículo 3, queridos irmãos, um detalhe muito importante para o estudo do livro. Vamos ver por que mais tarde. Final do verso 3 diz: este homem era o maior de todos os do Oriente. Agora escute uma coisa aqui. Há um erudito bíblico, um grande erudito bíblico, chamado Joseph Seiss. Olha o que ele escreve a respeito de Jó ser o maior do Oriente. E veja que relato impressionante, escute. Joseph Seiss diz assim: Jó tinha familiaridade com escritos, gravuras em pedras, mineração, metalurgia, edificação, expedição, história natural, astronomia e ciência em geral. Esse homem Jó não era fraco, né? Isso é o que diz Joseph Seiss. O maior do Oriente. Uma ilustração sobre esse versículo, que também acho que nos ajudaria, nós vamos estudar, se o Senhor permitir, por sua misericórdia, com detalhes, os capítulos 29, 30 e 31 de Jó. E eu não quero nem falar nada sobre eles, senão eu vou cair em tentação. Porque esses capítulos são incríveis, são especiais, mostrando que ponto Deus atingiu no coração de Jó. Capítulo 29, 30 e 31. Esses 3 capítulos. E no capítulo 29 de Jó, no verso 25, para você constar aí nas suas anotações, é dito que Jó se assentava como príncipe entre as suas tropas, se referindo ao povo no meio do qual ele vivia. Isso significa, de novo, de acordo com esse irmão Joseph Seiss, que Jó era como um príncipe do deserto, um príncipe nômade. Esse era Jó. Um homem dessa envergadura, um homem abençoado por Deus dessa forma. A palavra que Satanás usa diante da face do Senhor é que Jó foi cercado com sebe. Você se lembra dessa palavra? Sebe significa cerca, não é? Cercado com cerca. Sebe é a ideia de cerca mesmo. Que Deus o cercou, Deus cuidou, colocou esse ambiente de guarda sobre Jó de tal maneira que então ele era impenetrável. Então Satanás lança aquele desafio. Então, queridos irmãos, esse era o homem Jó, o maior do Oriente. Agora, ainda na primeira cena, capítulo 1, por favor acompanhe aí, é dito no verso 1 mesmo, capítulo 1, versículo 1,
4 coisas sobre Jó. E aqui nós precisamos examinar com cuidado. Porque se vamos compreender a poesia de Deus, não podemos perder esses detalhes. Se nós não soubermos quem era o homem Jó que Deus tratou, nós vamos perder a beleza do livro. Então, 4 coisas sobre Jó. Primeiro, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro. Essa é a primeira característica. Se você estudar essa palavra, o que ela significa, pode ser colocado de uma maneira muito simples. Significa completo ou perfeito. Jó era um homem completo. Não apenas aos olhos da sua geração. Jó era um homem completo aos olhos de Deus. Mas então, uma primeira pergunta acho que já vai no nosso coração. Se ele era um homem completo, se ele era um homem perfeito, por que Deus mexeu com ele? Por que Deus o tratou? Por que Deus permitiu golpes tão severos? Por que Deus aceitou a insinuação de Satanás? Qual é o conflito cósmico no qual Jó foi colocado e não sabia? Não perca isso de vista, querido irmão. O conflito cósmico que envolve o livro de Jó é, vamos colocar numa frase, será que o homem pode amar a Deus independente das suas bênçãos? Esse é o cerne do conflito. Será que qualquer homem sobre a terra pode amar a Deus independente de ser abençoado? Então, quando Jó é apontado e entra no centro do conflito, e Deus diz a Satanás, observaste meu servo Jó, essas palavras que lemos no versículo 1, observe, são repetidas no versículo 8. Olhe com cuidado. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Muito importante relacionarmos o verso 1 ao verso 8, porque o verso 1 é um testemunho diante dos homens, e o verso 8 é uma testificação do próprio Deus, de quem era Jó. Então, voltemos onde estávamos. Primeira característica do caráter de Jó. Jó tinha um caráter íntegro. Em outras palavras, Jó era completo, Jó era perfeito. Vamos deixar a resposta da pergunta de se por que Jó era perfeito, porque Deus tratou com ele. Mais tarde, com a ajuda do Senhor, vamos tentar entender o conceito de perfeição segundo Deus, e não conforme entendemos naturalmente. Segunda palavra aplicada a Jó, reto. Veja essa palavra aí, tanto no verso 1 quanto no verso 8, é a segunda palavra, reto. Reto significa, algumas versões trazem a outra tradução possível da língua original, que é justo. Reto significa simplesmente justo. Agora, o que significa justo? Como essa palavra é usada então na língua original? Será que ela nos ajuda, se examinarmos, se estudarmos? Nos ajuda muito. Ela aparece, por exemplo, talvez seja bom abrirmos, conserve o seu livro de Jó aberto aí, e abra, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 14. Essa palavra é usada aqui, e veja o que ela significa. Reto é a palavra. Veja aqui, primeiro livro dos Reis, 14, verso 8. E tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Então, como essa palavra aqui está contextualizada aqui nesse verso, então nós estamos entendendo que Deus está chamando de reto, quando ele se refere a Jó. Reto simplesmente significa que Jó vivia segundo tudo o que ele conhecia de Deus. Toda a luz que Jó recebeu da revelação de Deus, ele andava nela. Importantíssimo, irmãos. Porque nós estamos vendo que tipo de homem Deus está tratando. Jó.
Então guarde essa expressão importante aí. Jó era reto, vivia segundo tudo o que conhecia de Deus. Não meias verdades, não um caminho de zigue-zague, mas andando fielmente em toda a revelação conhecida de Deus. Será que poderíamos dizer isso com relação a nós? Você, querido irmão, anda em toda a luz que o Senhor já te tem dado. Jó andava. Terceira palavra, temente a Deus. Lá, tanto no verso 1 quanto no verso 8. O que significa esse temente a Deus? Qual é a ideia? Jó era cheio de entendimento e sensibilidade para com a vontade de Deus. Isso significa temer a Deus. Não é algo teórico ou solto no espaço. Jó tinha entendimento e tinha sensibilidade para com a vontade de Deus. Por quê? Quem tem entendimento e sensibilidade para com a vontade de Deus? Somente aqueles que andam em comunhão com Deus. Então, quando diz que Jó era temente a Deus, está implícito. Jó vivia em íntima comunhão com Deus. Ele era sensível à vontade de Deus. Ele tinha entendimento sobre a vontade de Deus. Então, isso é o significado da expressão temente a Deus. A próxima, a última delas, número 4, Jó se desviava do mal. E a ideia é essa aí mesmo. Significa que Jó vivia uma vida santa, em santidade. Esse é o caráter do homem Jó. Agora, irmãos, como se não bastasse, nós precisamos ver algo mais aqui ainda, de maneira introdutória. Jó tinha marcas, escute bem, de que não era um infante espiritual. Não era imaturo em Deus. Porque quem sabe nossa tendência é pensar assim, Jó era só uma criancinha. E quando Deus tratou com ele, ele era uma criancinha perfeita. Mas uma criancinha perfeita ainda é criancinha. Então o Senhor queria conduzir essa criancinha à maturidade. É claro que a maturidade está envolvida aí, mas Jó não era uma criancinha. Talvez se fôssemos dar uma idade espiritual para Jó, nós podíamos usar a linguagem de João na sua epístola e dizer que João era um jovem espiritual. Por quê? João diz assim, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Jó também era. A palavra de Deus permanece em vós, permanecia em Jó também. E tendes vencido o maligno. Jó também o venceu. Com toda a crise que foi precipitada sobre sua vida, Jó não blasfemou na face do Senhor. Nem quando sua prosperidade foi tocada, filhos e prosperidade, e nem quando a sua saúde foi tocada. Em nenhuma das duas situações. Então Jó venceu o maligno. Mas Jó era um jovem espiritual e Deus tinha algo a fazer na vida dele. Mas isso competia a mão de Deus em Jó através daquilo que foi produzido, entre aspas, pelo próprio Satanás, com a supervisão, governo e controle de Deus. Então o Senhor iria operar um processo na vida de Jó que se iniciou daquela maneira, porque ele tinha algo mais para fazer em Jó. Então, vamos ver essas marcas de que Jó não era imaturo espiritualmente, que penso nos interessam muito. Vamos lá, alguns versículos do próprio livro. Veja o capítulo 29. Jó 29. Como nós dissemos, é um capítulo impressionante, que posteriormente, com a ajuda do Senhor, iremos ver mais detalhes. Verso 21, diz assim: os que me ouviam, esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Se Jó era um conselheiro, e se essa era a atitude daqueles para quem ele ministrava conselhos, então está evidente que Jó não era um infante espiritual, um bebê espiritual. Mais um exemplo desse aspecto mesmo. Olha o verso 25. Eu lhes escolhia o caminho, e assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas. Foi esse verso que citamos há pouco, mostrando que Jó era como um príncipe, né, do deserto. Mas veja, eu lhes escolhia o caminho. Então Jó era
segundo esse verso 25, e também o 21 que nós lemos, eles ouviam e esperavam pelo meu conselho. Jó era um conselheiro. Então Jó não era imaturo, um bebê espiritual. Mais uma característica. Aí mesmo nesse capítulo, capítulo 29, verso 25, parte final, último verso, parte final, diz: habitava como rei entre as suas tropas e como quem consola os que pranteiam. Mais uma característica de Jó. Jó era um consolador. Então, além de ser um conselheiro, Jó era também um consolador. Não era um infante espiritual. Mais uma marca, capítulo 29 mesmo, veja o verso 3. Ele está lembrando seus dias passados. Ele diz: quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, guiado por sua luz, preste atenção, eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Isso significa, Jó andava debaixo da luz de Deus. Então ele não era um bebê espiritual. Irmãos, há um verso impressionante sobre o próprio Senhor Jesus, Isaías 50, 10 e 11, que diz que o nosso Senhor Jesus, como servo do Senhor, andou em trevas sem luz nenhuma. Não é? Não é exatamente o mesmo que é mencionado a respeito de Jó. Mas Jó está dizendo que, no que concerne ao ambiente em que ele estava, ele tinha luz para caminhar no meio das trevas. Né? Eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Isso não é um bebê espiritual. Né? Então, mais uma característica. Veja o verso 4. Uma última. De que Jó não era um infante espiritual. Capítulo 29, verso 4, diz: como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Como fui nos dias do meu vigor. Há uma tradução interessante desse verso que diz: nos dias do meu outono. Irmãos, nos tratos de Deus conosco, a nossa vida, se formos colocar em termos de estações do ano, a nossa vida debaixo dos tratos do Senhor não termina no outono. Sabe qual era um dos problemas de Jó? Ele achava que porque ele estava no outono, em plena frutificação, como nós já temos visto até aqui, ele estava no clímax da sua história espiritual com o Senhor. E então o que o Senhor faz? Digamos, ele tira Jó do outono e traz Jó para a última estação, o inverno. E quando Jó entra no inverno, ele falha. Jó falha, mas nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quando Jó entra no inverno, ele peca contra Deus. Ele atribui coisas indignas ao próprio Deus. Nós vamos ver que ele pinta quadros de Deus que são impressionantes. Para nós que vivemos na luz do Novo Testamento, absurdos, alguns deles. Como Jó chegou a ver Deus dessa maneira. Porque ele achava que quando ele estava no seu vigor, olha esse verso com atenção, verso 4, nos dias do meu vigor. Ele está lembrando antes da crise precipitar sobre sua vida. Eu estava em plenos frutos, como nós já citamos até aqui. E ele achou que a sua maturidade espiritual estava concluída com a frutificação, com o inverno, com o outono. Interessante, queridos irmãos. Se nós olhamos a vida de Paulo, você sabe que você pode estudar a vida de Paulo baseada nas 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. Lembra-se? Na primavera da história de Paulo com o Senhor, ele escreveu as epístolas aos Tessalonicenses. Como um jovem, digamos, espiritual. Um pouco mais à frente, ele escreve as epístolas do verão. Romanos, Gálatas e 1 e 2 Coríntios. Fortes, quentes, epístolas de tratamento. Mas no outono da sua vida frutífera com o Senhor, ele escreve as maravilhosas epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo estava no outono. Ali ele escreveu, por exemplo, Efésios, que é considerada a sua carta mais alta. Mas, irmãos, Deus ainda tinha o inverno da vida de Paulo. Então, quando ele vai para a sua segunda prisão, a prisão da masmorra romana,
de onde ele escreve as 2 epístolas para Timóteo e a epístola a Tito. São suas 3 últimas cartas. Você se lembra que ali ele menciona o inverno? Ele diz para Timóteo: apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. E traze a capa que eu deixei em Troade e os pergaminhos. Ou seja, além do outono maravilhoso de Paulo, Deus ainda tinha um inverno para Paulo. Queridos irmãos, quando o tão estimado servo do Senhor, Watchman Nee, estava concluindo seus anos na prisão, foram 20 anos, ele escreve algumas cartas enviadas para fora então daquela prisão, e uma delas para sua irmã. E nessa carta para sua irmã, ele não podia usar, como em nenhuma outra, a expressão Deus, a expressão fé, ou qualquer expressão que tivesse relação com Deus ou com o Evangelho. Então sua irmã havia enviado a ele alguns donativos na prisão. E ele escreveu um bilhete de agradecimento. E nesse bilhete, em linhas gerais, ele diz a ela que não se preocupasse com ele, que ele estava suprido em todas as coisas. Então ele usa uma última frase nesse bilhete, tão maravilhosa, já que ele não podia usar nenhuma palavra, nem Deus, nem fé, nem Cristo, nem nada. Então o que ele diria para sua irmã? E ele escreveu assim: conservo a minha alegria. No inverno da sua vida, aquele fiel servo do Senhor trocou a palavra fé ou a palavra Deus por alegria. Ao invés de dizer conservo minha fé, após quase 20 anos de prisão, ele tinha 1,79 m de altura e estava pesando 49 quilos. E ele escreveu à sua irmã: conservo minha alegria. E nós sabemos que ainda no final de sua vida, como que orando ao Senhor, ele disse: Senhor, eu passaria tudo o que passei de novo, não por causa da tua obra, não por causa da tua igreja, não por causa dos teus filhos, mas por ti mesmo. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o outono de nossas vidas, o auge da frutificação, não é o auge do trabalhar de Deus em nossas vidas. Até mesmo aquilo que recebemos de Deus, até mesmo os dons espirituais que temos recebido da parte do Senhor, as cargas que temos recebido para servir ao Senhor junto ao povo do Senhor, elas têm que ser tocadas. Se o Senhor não tocar os nossos frutos, nunca saberemos o que Jó disse no final do seu livro: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E note com muito cuidado, quando Jó disse isso, ele ainda continuava sem todos os seus filhos. Ele ainda continuava sem a sua saúde. Nada mudou externamente, mas tudo mudou internamente. Então, amados irmãos, outono, frutos, dons, labor, serviço, obra, bênção, tudo isso no qual nós tendemos a nos alegrar tanto. Como nós falamos a respeito de João. João, quando estava servindo, havia uma situação. Mas Jó, quando estava em Patmos, havia uma outra situação. A palavra que ele precisava receber do Senhor enquanto servia era uma palavra. A palavra que ele precisava receber em Patmos era outra palavra. O que ele precisava em Patmos? Ver aquele que anda entre os 7 candeeiros de ouro e sustenta na sua mão direita os 7 mensageiros. E o rosto que brilha como o sol na sua força, e a palavra, a espada afiada que sai da sua boca, para que o coração de João fosse consolado. Mas Jó achava que a sua vida reta, íntegra, santa, uma vida de sacerdócio no seu lar, uma vida de conselheiro, uma vida de príncipe, uma vida andando no meio de trevas, mas tendo luz, conhecendo a Deus, era o auge, o clímax da sua relação com Deus. Ou seja, o seu outono. Jó confundiu as estações. Deus ainda tinha um inverno para Jó. E é no inverno que ele poderia dizer: agora
meus olhos te veem. Bendito seja o Senhor. Então, queridos irmãos, acho que já temos que ir concluindo por aqui. Ficamos só nessa primeira cena. A ideia era passar pelas 6 cenas hoje. Se o Senhor nos ajudar, amanhã vamos procurar fazer então um resumo das 5 e já temos que entrar no capítulo 3, do contrário não vamos chegar nem na metade do livro de Jó. Que o Senhor nos ajude, seja misericordioso conosco. Vamos orar e concluir aqui por hoje. Senhor, nós nos oferecemos a Ti de maneira renovada nessa noite e pedimos ao Senhor por Tua misericórdia, que o Senhor venha ao nosso encontro nesses dias de comunhão, na Tua palavra, uns com os outros, assentados aos Teus pés juntos, que o Senhor, por Tua graça e somente por ela, o Senhor nos abra uma visão maior de Ti mesmo, também nos abra uma visão maior do nosso próprio coração, e nos ensine, Senhor, a conhecer os Teus caminhos. Introduz-nos em uma realidade de intimidade e de conhecimento de Ti, que ainda não possuímos. Livra-nos de nossas ilusões, em particular essas auto-ilusões. Guarda-nos, Senhor, que a Tua luz raie sobre os nossos corações e nós entendamos os caminhos pelos quais o Senhor nos tem guiado. Qual é o Teu escopo? Qual é o Teu fim? Qual é o Teu propósito eterno? Senhor, guarda nosso coração, te pedimos nesses dias. Guarda esse ambiente de conferência. Não permita que o inimigo alcance qualquer vantagem sobre nós. Guarda nossos corações, os nossos pensamentos, nossas ansiedades, conflitos interiores. Ó Senhor, socorre-nos, para que o Senhor realmente possa prevalecer nesses dias de comunhão. Confiamo-nos a Ti uma vez mais. Que as Tuas palavras que foram ditas, que realmente tenham saído de Tua boca, não se percam nessa noite. Guarda as Tuas palavras em nosso coração, Senhor. Queremos seguir contigo, para louvor da glória da Tua graça. Em Teu precioso nome oramos. Amém.